E não soube por que adoeceu. Uau, bastante. Quantos de vocês já tiveram uma doença e soube por que adoeceu? Também, obrigado. E quantos de vocês querem uma nova visão da saúde e da doença? Diga eu. Muito bom. Esse é o meu pacto com vocês, meu contrato de passar isso. Nesse período que eu tenho, cadê a Silvana? Saiu. Bom, eu tenho uma hora. Então, vamos aproveitar bem, só uma hora. E eu quero iniciar agradecendo, primeiramente ao convite, por parte da Silvana, da comissão organizadora, aqueles que estão envolvidos nesse trabalho de organização desse evento. Minha gratidão. É uma oportunidade que eu tenho de passar um pouco para vocês e também para mim uma experiência nova na minha vida e na vida de vocês. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nos trocamos, nos sentimos, nós não somos mais a mesma pessoa. Vocês concordam com isso? Sim. Vocês concordam com isso? Sim. Claro, porque daí um pouco de mim está em vocês e um pouco de vocês está em mim. E aí a gente segue de um modo diferente, né? Porque você é a somação de todas as pessoas que você encontrou, se relacionou, conheceu desde que nasceu. Mas não somente, muito mais. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre abordagem sistêmica da saúde e da doença. E a melhor maneira que eu tenho para falar disso para vocês é contar a minha história. O problema, a gente entra num estado de crítico, de analisando. E quando eu analiso, quando eu sou curioso, quando eu estou olhando para algo de fora, eu não estou dentro. E se eu não estou dentro, eu não vivo. E se eu não vivo, eu estou fora. E se eu estou fora, eu não estou no presente momento. Vocês concordaram com isso? Sim? Sim. Muito bom. Então, para a gente padronizar, eu gostaria de começar fazendo uma meditação. O que é uma meditação? Meditação é quando você vai fechar os olhos e aí essa coisa maravilhosa que nós temos, que é a nossa imaginação, principalmente uma ferramenta chamada visualização. Aliás, visualização é uma ferramenta de cura. Visualizar cura mais que remédio. Quem acredita nisso? Uhul! Todo mundo, ótimo, então estamos juntos. Vamos fazer então essa meditação. Só que é o seguinte: por onde entra o novo? Meninas, por onde entra nenê? Ok, todo mundo que riu já sabe onde é. Não é pela mente, não é aqui por cima, é por baixo. Então, se você estiver sentado de pernas cruzadas, ou assim, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ver um monte de coisa, vai saber mais coisas do que você já sabe e não serve para nada. Aliás, conhecimento que não muda atitude, serve para nada. Não serve, prejudica a nossa vida. Então, primeira coisa, a postura. O seu corpo, ele é um reflexo
do que você tem dentro, a forma como você se postura diante da vida, do mundo, das pessoas. Tudo bem? Então, contrário do que a mamãe de vocês falou. Meninas, de pernas abertas, tá? Para que entre o novo. O novo é a criança, aquilo que gera, aquilo que entra pelos chakras básicos. Tá? E a outra coisa que você pode fazer, se você quiser, fica à vontade, é colocar as mãos na coxa. Por quê? Virada para baixo. Virada para cima, você está perdendo energia para o universo. Agora é o momento de você se conectar com você. Conexão com você, 100% presente, tá certo? E eu vou, então, conduzir vocês numa meditação que eu vim pensando vindo para cá. E você respira profundamente. Pelo nariz, solta o ar. Quando você soltar, você relaxa os ombros. Ar é vida. E na próxima respiração, você respira um pouco mais, 15% a mais. Pega mais vida. E quando soltar, relaxa profundamente. E ao soltar, você conecta com a cadeira. Você conecta com o chão. E nesse momento você começa a imaginar, continua respirando suavemente, que você está no lugar certo, na hora certa. Mas para que você cresça e aconteça algo diferente hoje, é necessário que você imagine as suas raízes. E agora você imagina que da planta do seu pé esquerdo sai uma raiz e vai aprofundando na terra. E na planta do seu pé direito desce uma outra raiz que vai aprofundando na terra. E elas vão aprofundando, vão descendo, descendo em direção ao centro da terra. E num determinado momento elas se cruzam, elas se enrolam, até que chega lá no centro da terra. E no centro da terra existe uma grande caverna. E na parede tem muitos cristais. Cristais azuis, rosas, verdes, amarelo, laranja, vermelho. E você escolhe uma cor de um cristal e você enrola a sua raiz nesse cristal. Você respira a energia desse cristal. Você continua conectado. E agora você volta a sua atenção para esse momento de presente agora. Você se imagina caminhando num caminho. Um caminho que à sua direita tem um rio. E você escuta o barulho dessas águas. O frescor. Da sua esquerda uma mata com flores, com árvores, e você caminha nesse caminho. E de repente você chega diante de uma montanha. E você olha para cima, aquela montanha grande. E você se dispõe a subi-la, do jeito que você está. E você começa a subir essa montanha. Lentamente, pausadamente, e conforme você vai subindo, você começa a avistar o que você não via antes. Você começa a avistar o vale, e você vê rios. Você continua subindo, até que você chega no cume, no ápice, lá em cima. E você de cima olha, que coisa maravilhosa, você vê o horizonte,
as nuvens, você vê rios, você vê florestas. E você chega num precipício e olha para baixo e está muito alto. Você sente um friozinho na barriga. Mas nesse momento, a sua alma te diz que você pode saltar e que nada vai acontecer. Então você abre os braços, fecha os olhos e uma mão vem e te empurra. E quando você cai, você não cai, você voa. Você tem asas e você voa lá de cima e vê todas as paisagens, os rios, as cachoeiras, você vê pássaros, você vê os animais correndo. E um pouco mais embaixo você vê uma criança sentada no chão, brincando. E você começa a descer voando em direção a essa criança. E quando você chega perto dela, é como se você virasse uma luz. E você entra dentro do coração dela. E na hora que você entra dentro do coração dessa criança, ela sorri, ela se alegra. E você também sorri. Porque nesse momento, você já virou o novo. Você respira profundamente. Na hora de sentir, você vai abrir os olhos. Muito bem. Como é que vocês estão? Presentes? Quem está presente? Uhul! Muito bom. Muito bem. Gostaram? Ok. Então agora, se vocês me permitirem, eu vou me apresentar para vocês. Posso? Posso? Sim. Obrigado. Muito bom. Então é o seguinte. Eu nasci em São Paulo e passei a minha infância muito cedo, com 3 anos, meus pais mudaram para Presidente Prudente. Meu pai era motorista de caminhão, meu pai é baiano, um imigrante, portanto, e veio para São Paulo atrás dos seus sonhos. Minha mãe, filha de italiano, então eu sou uma mistura de acarajé com macarronada, vocês conseguem imaginar? Acabamos de ver, né, 2 culturas, masculino e feminino, 2 choques. Então, e minha mãe é professora primária, né? Depois ela foi fazendo cursos, ela virou diretora, depois virou supervisora. Mas a minha infância foi muito simples. A gente morava numa casa inicialmente de madeira, a rua era de terra, sem nenhuma forma de opulência, pelo contrário. Nem brinquedos eu tinha. Eu tinha que construir meus brinquedos, sabe? Você pegar com madeira. Do lado da minha casa tinha um vizinho que tinha um Forte Apache. E aí eu queria muito ter um Forte Apache, mas meu pai não podia comprar o Forte Apache para mim. Então eu ia comprando o que chamava, tipo, hoje seria um bar, né? Mas então tinha até a cadernetinha que marcava no final do mês. Quem é desse tempo da cadernetinha? Nossa, só tem velho aqui, que é isso? E aí eu ia comprando aqueles docinhos que vinha soldadinho, vinha uns indinhos, eu catava palito de sorvete na rua, formava uma travessada e ia construir um Forte Apache. Assim foi minha infância. Batalhando, né? Depois meus pais me deram a condição, a partir de 8 anos, de estudar piano. Fui colocado no conservatório, comecei a estudar piano e peguei um grande amor pela leitura, pelos estudos. Até os 14 anos eu tinha lido a enciclopédia Conhecer, todinha os 14 capítulos, adorava história da humanidade, aquela coisa. E aí teve um momento, com 13 anos eu tive uma queda, um choque de bicicleta. Se vocês vão ver aqui, tem uma cicatriz. Aliás, nós somos a
as nossas cicatrizes. Se você não tem nenhuma, cuidado. Né? As nossas cicatrizes são preciosas, eu orgulho dela. E no final eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei nessa questão da minha queda com a cabeça. Vocês me lembram disso, tá? Esse acidente que eu quase morri, fui operado, teve que a cabeça, eu fiquei normal, não teve nenhum problema nos meus dias, mas corrigiu e graças a Deus não tive nenhum problema. Eu não sei se por tudo isso teve um momento que eu decidi ser médico. Eu queria ser médico, sabe por quê? Para cuidar das pessoas. A minha primeira profissão que eu queria ser foi tratorista. Não, foi bombeiro, eu queria ser bombeiro. Em segundo lugar, tratorista. Bombeiro porque é aquele que apaga incêndio, situações de estresse. E tratorista é aquele que abre caminhos. E hoje em dia, é mais ou menos o que eu faço, né? Resolver conflitos, problemas e abrir caminhos para novas visões da vida. Depois eu cheguei com 15 anos e falei, pai, eu quero ser médico. Aí ele pôs a mão no meu e falou, ótima escolha. Então você estuda bastante, entra numa faculdade pública, porque se for particular, não posso pagar. Nossa, essa palavra me deu uma força e eu estudei. E aí eu tive que ir para São Paulo. Um tio meu conseguiu uma bolsa no Objetivo, senão também não conseguiria. Eu estudava 13, 14, 15 horas por dia. Aí chegou no terceiro colegial e falei, não vou fazer cursinho. E aí eu consegui, graças a Deus, esse esforço e apoio dos meus pais, parentes, tia onde eu morava, entrar na Unicamp, com essa expectativa de conhecer, de estudar medicina, de aprender algo para ajudar as pessoas. E aí houve um choque, porque quando você entra na universidade, jovem dentro do primeiro ano, já começa você ter visitas de laboratório nos caminhos, te dando amostra grátis de remédio, aquela coisa, aquela medicalização. E a visão da medicina não me satisfazia, não tinha nada a ver comigo. Eu percebi que existia um trust comercial, que as indústrias farmacêuticas estavam por trás daquilo, e forçando uma visão mecanicista, uma visão cartesiana. E agora eu faço uma pergunta. Quantos de vocês receberam um e-mail que eu passei sobre a saúde, os tipos de medicina, abordagem? Mas você ainda agora não tem um e-mail deles. Muito bem. Então, depois, vocês vão receber um pouco do resumo dessa palestra, pelas 3 visões que existem na medicina, mas eu já vou dizer que essa é a visão cartesiana, materialista, tecnocrática, onde o homem é avaliado pelos aparelhos. O que você tem? Eu sinto uma dor aqui muito grande, vou pedir um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, vou pedir 54 exames laboratórios, você me volta. Aí você volta no outro dia com todos os exames, o médico olha tudo e fala, você não tem nada. Mas como, doutor? Eu estou sentindo mal, eu não estou bem, eu estou deprimido. Você não tem nada. Então vai para o psiquiatra. E começa aí aquela coisa, né? A segmentalização, o esquartejamento do ser humano, outra abordagem da medicina, nada daquilo me satisfazia. E eu fui para a homeopatia, porque eu tinha minha primeira namorada, eu tinha 19 anos. Né? Eu era antigo, vocês acreditam nisso? Pois é. E aí a irmã dela era médica homeopata, obstetra. E aí ela me deu um livro de presente e falou, isso é homeopatia. Eu falei, cara, é isso que eu queria. O ser humano como um todo, as doenças vindo da parte mental, o físico também faz parte, as bactérias existem só para limpeza, é lindo, ótimo. Daí eu assisti um parto. Falei, nossa, é isso que eu vou fazer, quero ser parteiro. Né? Foi um parto em casa, foi lindo. E aí eu queria fazer um parto respeitoso, então eu entrei nessa, fui indo. Mais para frente eu comecei a estudar acupuntura, porque existiam dores que eu não conseguia melhorar com a homeopatia. Aí estudei alimentação, comecei a fazer experiências em mim de alimentação, fui mudando, ampliei, depois eu fiz psicossomática, comecei a estudar outras coisas, fui ampliando a visão do ser humano, até que com 50 anos, o ano passado, vocês estão rindo, entende, pessoal? Quando eu tinha 50 anos, eu participei de uma constelação familiar sistêmica. Como é que estava a minha vida nesse momento? Eu estava no meu segundo casamento, casado há 18 anos, eu criei 2 enteados, eu participava de uma igreja evangélica,
nesses 18 anos, 20 anos de participação. Então eu estava imerso naquilo todos os dias, culto todas as noites. Assim, eu não entro, quando eu entro de verdade, né? Ou não entro. Então, aquilo fazia parte daquele momento. Eu já tinha dado palestra em 9 países, em 4 línguas. Então, assim, cheguei, quando eu terminei a faculdade, eu morei na França, depois eu fiquei um tempo em Oxford. Aí, quando eu fui aprender parte na água, eu fui para a Bélgica. Quando eu fui perder parte em casa, eu fui para a Holanda. Rodando o mundo, buscando conhecimento, tinha uma realização profissional, tinha um nome internacional. Cuidava de todo mundo, cuidava do meu pai, da minha mãe, meu pai morando em Prudente, separado da minha mãe, meus irmãos, pacientes, mas eu não cuidava de mim. Eu não me permitia viver, eu sobrevivia. Eu não me permitia ter prazer, desfrutar, tirar um tempo, uma tarde, assim, para eu passear, era algo praticamente impossível. E aí quando eu assisti aquela constelação, foi um choque. Sabe o que é um choque? É assim que você fica. Porque aquilo que eu vi não batia com a construção mental que eu tinha. De mim, de meu pai, da minha mãe, da vida, do amor, de tudo. Não tinha a ver. E aí eu falei, cacete, para não falar caralho. Não passou por isso aí. Aqui é uma universidade. Pois é. Puta merda. E aí, sabe o que aí? Deu aquela coisa assim, o que eu vou fazer com isso e agora? Estou atolado até, tá atolado assim. Como é que eu vou sair disso? Foi o tempo que o Bert falou, 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio que eu levei para ter a coragem de chegar e falar, chega de abuso, não permito mais invasão do meu espaço aéreo, não existo para preencher o vazio de vocês, eu não existo para cuidar de vocês, eu não existo para resolver o problema de vocês, e a partir de agora eu vou viver a minha vida. Foi um trabalho intenso e foi só o começo, porque depois daí que minha vida realmente foi começando, até ali eu não vivi. Então, essa sensação que algum de vocês pode estar vivendo agora, de que não está presente, que é difícil, que o tempo passa, você fala, nossa, e agora o que vai acontecer? É isso. Você ainda não está conectado totalmente com a vida. Ou talvez esteja 50%, ou 70%, ou 90%. 100% ninguém está, tá? O dia que você tiver 100%, tchau, vai embora. E aí, eu comecei a tomar consciência de algumas coisas. Em 2008, eu tive uma pneumonia. Não tomei antibiótico, tratei com homeopatia, com tomada de consciência. Em 2009, tive outra pneumonia. Em 2010, tive outra pneumonia. Eu falei, raios, por que isso vai ficar doente, né? E aí vem aquela questão de que as doenças têm uma função. Toda doença tem uma função. E todo sintoma tem uma mensagem. Toda doença tem uma função. E todo sintoma tem uma mensagem. Muito bom. Só que quando você está dentro da garrafa, você lê o rótulo? Não. Quem está jogando xadrez vê as jogadas? Desculpa, você não sabe jogar xadrez. Quem sabe jogar dama? Está jogando dama, vê a jogada? Nem dama se joga? É só quem está de fora. Nossa, você vê tudo quem está de fora. A gente está dentro do processo, a gente não consegue ver. Então, quando você está envolvido na sua vida, nos seus problemas, nas dificuldades, você está em uma profissão que você não se realiza, está num casamento que não vai bem, está fazendo algo que não encontrou ainda. A gente não sabe, é tudo uma névoa, você não consegue ver para onde ir levar o barco, é um nevoeiro, e aí você vai sendo levado pela corrente. E é como eu estava sendo, até chegar a me posicionar. Levou esses 2 anos e meio. Em 2013 eu me posicionei. A primeira coisa que surgiu, quando você se abre
Por isso que eu quis falar para vocês se abrirem para o novo. Porque na hora que você se abre, sabe o que acontece? Você sabe o que acontece, sim ou não? Não, né? Você não falei ainda. Aquilo para o qual você se abriu vem para você. E vem de avião, rapidinho. Tá? Eu me abri, fui dar uma palestra na Associação Paulista de Homeopatia em abril de 2013. Encontrei uma amiga médica, doutora Gilce, que me falou: olha, tem uma paciente que vai para a Alemanha fazer um curso com o Hennig. O quê? Pode ligar para ela, mas são 10 mil, liga para ela, vai tratar, liga. Ligou, já peguei o endereço, no outro dia eu estava inscrito, e 15 dias depois estava aterrissando na Alemanha. Fui embora. É assim que acontece, queridos. É uma coisa de se lançar, de ir decidir. Agora eu começo a entender todas as coisas, todas as doenças que aconteceram. E toda essa minha história, também eu estou contando para vocês, porque em cima disso, eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, a maior doença que existe é não ter um propósito de vida. É estar em cima da corrente sendo levado para lá e para cá. É não conectar com as suas raízes. É você não ter uma missão clara. E essa conexão com a vida acontece quando você se conecta com a sua essência. E como nós já vimos, a conexão com a essência acontece quando você conecta com o seu caminho. Fecha os olhos. Sem musiquinha. Quando você tem um caminho, você tem um chamado, você tem um propósito, tem uma herança, você tem um pai, uma mãe, uma história, você tem algo a você levar adiante, foi dado para você. Quem concorda com isso, levanta a mão e diga: eu. Lindo! É isso, porque o sentido da vida é esse, né? Opa! Não está gritando nada, nem por baixo nem por cima aqui. A gente se fecha, é natural se fechar, porque a gente quer permanecer fiéis a tudo que me trouxe até aqui. Porque abrir mão de tudo que me trouxe até aqui é muito grave, muito difícil. Você vai ficar solto que nem estava na montanha. Se eu tenho um caminho, se eu tenho uma conexão, se eu tenho uma essência, e essa essência se chama amor próprio, quando eu me afasto dela, o que vai acontecer? No primeiro momento, nada. Me afasto mais um pouquinho. Até aqui ainda vai, dá para voltar. Se eu me afasto muito, a minha alma vai me notificar que eu estou afastado. Como? Doenças. O que mais? Desarmonia. Dores. Tristeza. Quebrou o pé. Acidente. Torceu a mão. Cortou. Caiu. Bateu o carro. Separou. Falência da empresa. Perdeu dinheiro. Foi assaltado. Furou o pneu. Vocês entenderam? Não preciso repetir. Todas essas coisas que eu falei e muitas outras são fruto do amor da sua alma por você mesmo. Que lindo! Está sorrindo? Que gostoso? Ela está sorrindo porque assim, nossa, eu quero ficar doente para poder voltar. É verdade! Porque, quantas vezes você já quebrou o braço, torceu a perna e nem soube por quê? Fica olhando, ou a gente tem uma dor, já quer ir logo no médico para tirar a dor, né? Em vez de pensar, qual é a função dessa doença? Né? Eu tenho alguns pacientes aqui que já trabalhei esse conceito, como a importância. E você vê que leva 2 anos, né? A partir da primeira consulta, tomada de consciência para o reposicionamento. Quanto mais longe você estiver da sua essência, mais grave vai ser a sua doença. E a melhor de todas para trazer você para lá, sabe qual que é?
Câncer. Câncer assusta porque a pessoa vê na morte. Já começa... mas é isso mesmo. Então, toda doença tem uma função. Qual é a função da doença? Trazer você de volta para você mesmo. Ai, que lindo, né? Fazer você se reconectar com a sua essência. Quando você reconecta com a sua essência, você reconecta com o pai e com a mãe, você ocupa o seu lugar na sua família, no mundo profissional, casamento, como pai, como mãe, enfim. Mas é necessário estarmos abertos para o novo. Está aberto para ver o que acontece. Como você está dentro da garrafa e não lê o rótulo, você procura um profissional da área médica, da saúde, para falar o que está acontecendo, o que eu tenho que mudar, para onde, o que eu tenho que fazer. Então, essa humildade de pedir ajuda é fundamental. É o reconhecimento que eu não estou bem. Alguma coisa em mim não está indo bem. Eu estou fora da minha essência, do meu projeto. E aí, existe todo um resgate. Então, vocês vão receber naquela folhinha que existem 3 abordagens da medicina. Uma eu falei que é o modelo tecnocrático. É um modelo, uma abordagem, tá? Um approach tecnocrático. O segundo é o humanista. Dentro dele, por exemplo, está a homeopatia, está a psicoterapia, ok? Onde o modelo também humanista em relação ao parto, o parto humanizado. O ser humano ele é um que tem mente e corpo, existe uma mentalidade. No modelo tecnocrático existe a parte emocional? Não. Você chega no médico, o médico vai dizer porque você tem aquela dor, se você tem uma doença de Crohn, se você tem uma endometriose, que você tem um mioma uterinos, ele vai saber que existe uma emoção por trás daquilo. Nada, ele fala assim, vamos operar isso aí, acabou, vamos arrancar fora. No modelo humanista, sim, mas o modelo que mais nos interessa é o modelo holístico, porque no modelo holístico você é um todo, você é um ser energético, você é um ser em comunhão com todas as energias, com todos os sistemas, e aí entra a visão sistêmica. Então, e aí também vocês vão ver que existem 3 tipos de doença. Existe muito mais, mas basicamente você tem doenças da matéria, doenças emocionais e doenças sistêmicas. Doenças da matéria, toma uma friagem. Comeu uma comida estragada, o que acontece? Vai por todo ou não vai? Vai. Né? Então vocês vejam, se você come uma comida estragada, o que seu corpo faz? Ele reage para fora. Então eu pergunto, a doença é ruim? Não. Aí você vai, médico, eu estou com diarreia, pega um remédio antidiarreico. Não é lógico. Essa medicina que está aí não é lógica, porque ela está atrelada a um interesse financeiro que não tem algum convênio. Tem interesse na cura? Não tem. Aliás, eu pergunto, o que é cura? E o que é doença? Dentro do modelo tecnocrático, cura é tirar a doença e jogar para fora. Dentro do modelo humanístico é você compreender, mas dentro do modelo holístico, sistêmico, é você se sintonizar e mudar a sua postura diante da vida. Então, eu trato posturas, eu não trato doença. Eu trato doentes. Como assim, doutor? Você pode ter uma postura diabética. Você pode ter uma postura hipertensa, uma postura artrítica. Você pode ter uma postura endometriótica. A postura está desde a sua infância. A doença vai aparecer depois. Para que a doença vai aparecer? Te dá o sinal. Que mais? A essência, conectar para mostrar que você está num caminho indevido, que essa não é uma postura saudável. O que é uma postura diabética? Vocês sabem, não? Também, mas é mais que isso, não é? O diabético, ele não está querendo receber. O diabético está querendo dar. O diabético, ele se doa para o outro.
O diabético é aquele que se preocupa com todos. Eu junto, por exemplo, a visão da medicina chinesa, que você tem uma doença de baço pâncreas, que é o diabetes, cuja energia lesiva é a preocupação. Então, você junto com isso, eu trago a informação da medicina chinesa para essa visão. Preocupação com o outro. Vou contar um caso para vocês. Eu tenho uma paciente que eu atendi, ela tinha 26 anos, fui encaminhada por um colega obstetra, com diabetes, tipo 2, para fazer acupuntura, porque ela não melhorava com nenhum medicamento dele. Já estava numa dose máxima de insulina, e ela veio fazer acupuntura. Eu falei, muito bem. Conversei com ela. Desde quando você tem diabetes? Desde os 3 anos. O que aconteceu? Ela falou, não sei se tem ela já estava cega de um olho, perdendo a outra vista. Caso gravíssimo. Aí eu falei assim, não, quando eu tinha 3 anos, minha mãe tinha uma irmã, que era casada, e tinha um filho. Essa irmã da minha mãe, a tia, foi viajar com os meus 2 avós. O carro capotou, morreu a minha tia, meu avô e minha avó. E 30 dias depois ela virou diabética. Sabe por quê? Tinha que cuidar. Quem estava sofrendo mais? Hã? A mãe. A mãe perdeu o pai, a mãe e a irmã. O sobrinho e o marido sobreviveram. Aqui já vou contar um detalhe para vocês, que é um fenômeno que acontece em muitas doenças. Quando algo me aflige e eu perco a esperança da vida, e em algum momento eu me conecto com os meus ancestrais e uma força me leva para a morte. Alguém aqui quer morrer? Não, ninguém, né? Nem eu vou levantar a mão. Como a gente não quer morrer, a gente encontra o primeiro que acha pela frente, que eu sei que vai no meu lugar você. Não vai, né? Vai no meu lugar? Alguém que vai no meu lugar? Só que se a mãe de vocês falar, vai no meu lugar, você vai. Porque nós damos a vida pelas nossas mães. Nós damos a nossa vida por amor aos nossos pais. Porque nós somos seres gratos. Então, e essa é uma mensagem que vem às vezes telepaticamente por parte de um pai ou de uma mãe. Talvez você já tenha falado para alguém, vai no meu lugar, você por mim. E o filho diz, e a filha diz amorosamente, sim, mamãe, eu vou por você. No caso dessa minha paciente, foi pela mãe, pegou a doença sobre ela, sem nenhuma consciência. E aí entra a importância de todas as terapias, abordagens terapêuticas que vão ampliar a consciência de vocês. Por isso que é fundamental você estar aberto para o novo. Porque senão daqui a uma semana você vai ter esquecido o que eu vou falar. E aí nós vamos depois fazer podemos fazer uma experiência prática com eles? Tá. Vocês querem? Sim. Bom, vamos fazer daqui a pouquinho. Então eu estou falando para vocês de algumas leis sistêmicas que também foram observadas pelo Heidegger. Que é isso. Muitas vezes a doença é eu por você. 110% inconsciente, totalmente sem perceber. Tá? E a gente vê isso nas constelações, quando nós montamos, fazemos as constelações, seja no atendimento individual, que eu faço eu uso âncoras, eu uso figuras, bonecos, ou em grupo, para tratamento de doenças, aparece a finalidade da doença, a função da doença. E a partir daí tudo começa a ficar claro, numa junção de sintomas, abre todo o entendimento. E aí vem aquela coisa assim, nossa, era isso? Era isso. E aí você tem dois caminhos. Quantos? 2. Exato, obrigado. Ou permanece como está, indo para a morte, ou você diz, não, devolvo para você o que é seu, vou tomar o que é meu e volto para a minha vida. Se você falar isso, você tem esse amor próprio,
você se cura, a doença perde totalmente a função e ela volta para o sistema, para quem quer que seja. Mas você sai dessa postura, desculpe a palavra, mas arrogante. Uma criança de 3 anos que quer pegar uma doença da mãe, ela é uma arrogante, inverteu a ordem. A filha cuidando da mãe, a filha virou mãe da mãe, a mãe virou filha da... Acho que eu me perdi, não é isso aí, vocês entenderam? Então, fica uma inversão de papéis. A filha vira mãe da mãe, isso é um peso. Tenho uma má notícia para vocês, e uma boa. A má notícia é que todos, sem exceção, em algum momento já virou mãe da mãe e mãe do pai. Alguns ainda estão. Essa é a boa notícia. É possível, se você abrir o braço, sair disso. Se você se abrir para algo maior, se você tem uma nova postura diante da vida, é possível você sair disso, desde que você vá para o seu lugar. E tomar o seu lugar, sabe como que se chama? Humildade. Humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Quem é humilde não é menor. Quem é humilde está na realidade, está nesse plano, todos iguais, está na terra, não está voando lá do... acreditando em Papai Noel, né? Saci Pererê, vivendo uma outra história, que pode salvar o mundo, que pode corrigir, que pode fazer as coisas pelos outros. Repita uma frase: eu só posso cuidar de uma pessoa nesse mundo. Eu só posso cuidar de uma pessoa nesse mundo. Só posso mudar uma pessoa nesse mundo. Eu só posso mudar uma pessoa nesse mundo. Sabe quem é? Eu. Sim, isso mesmo. Recentemente atendi uma paciente que estava com um problema, inclusive uma endometriose muito grave, atingiu um nervo já, ciático, e praticamente sim, inoperável e sem tratamento na visão química, na visão bioquímica. E a questão dela foi assim, ela casou porque ela achava que ela podia mudar o marido. O que vocês estão rindo? Não acredito. Como é que é isso? Vocês também? Quem nunca se sentiu Mulher Maravilha? Esse camarada, deixa comigo. Ele vai parar de beber depois que eu casar com ele. Ele vai ficar calminho. Vou cuidar dele direitinho, E aí a frustração dela. E até o momento em que ela, exatamente esse, vou transformar o outro em uma base. Primeiro, que eu sou melhor que o outro. Segundo, que eu sei o que o outro deve ser. Terceiro, ele é menor do que eu. E aí há um desrespeito do masculino. E aí vem a endometriose para fazer o quê? Trazer a consciência da postura dela diante do masculino. Eu não vou, por exemplo, outra doença que é muito comum, que eu pego no consultório como ginecologista, é vulvaginite, mais comum é a candidíase. Candidíase é algo frequente. Como eu disse, doença tem 3 tipos. As doenças materiais, vamos dizer assim, são doenças. Se você, por exemplo, consome laticínio, o que é laticínio? Leite, queijo, iogurte, manteiga. Se você consome trigo, pão, macarrão, sargadinho, essas coisas, você gera mucosidade interna, tá? Esse muco tem que sair. Vai sair como? Isso mesmo, corrimento vaginal. O corrimento vaginal é uma forma de eliminação. Como o homem não tem, o homem fica mais doente, sabia, O homem não tem eliminação natural, às vezes é uma gripe. Então, doenças materiais, são doenças da alimentação, doenças do frio, doenças do estresse. As doenças emocionais, elas têm uma função muito importante, porque o que te conecta com a vida, com o mundo, com as pessoas? As emoções, o que você sente. Segundo, o que acontece em volta. Então, a emoção ela é sempre uma reação a algo que aconteceu fora. Então, dependendo do que acontece fora, a criança está brincando, alguém tira o brinquedo. Ela ficou triste, ela pode ter raiva, ela pode chorar, ela pode se calar. Essa emoção
juntada com uma série de emoções que a gente não consegue verbalizar e trabalhar, particularmente na infância, vão criar um banco de dados de emoções guardadas, não vividas, suprimidas, que tem que sair de alguma maneira. Através de qual doença? Vai sair através de doença, porque o corpo tem uma hora que precisa botar isso para fora. Vocês entenderam? Então, a próxima vez que você ficar doente, pergunte: qual é a emoção de base? O que essa doença, qual é a emoção que ela está tentando me mostrar que eu não consigo ver? Porque se você tem um problema com 4 anos, por exemplo, seus pais se separam, ou perde, ou muda de cidade, perde o irmão, qualquer fato, você não consegue lidar com aquilo. Uma criança de 4 anos não tem estrutura emocional para lidar com essas coisas. Vai para o inconsciente, vai para o porão, vai para o cérebro reptiliano, né? Que é mesencéfalo, bulbo e ponte. Porções do cérebro antigas. Depois, lá quando você tem 30, 40 anos, vai acontecer uma doença, um sintoma que vai fazer você poder lidar com aquela mesma emoção que você não conseguiu lidar quando criança, como adulto. Tá? Então, a doença, ela é sempre a sua amiga. E aí existem as doenças sistêmicas, que foi como uma dessas que eu acabei de falar, no caso da diabetes. Ok? As 3 doenças, as 3 abordagens. Abordagem é fruto de mindset. Mindset é paisagem mental. É aquilo que você traz dos seus antepassados, seu pai, sua mãe, seus conceitos de vida, de infância, fazem você olhar para algo com esse ponto de vista. Então, eu queria que vocês falassem agora uma frase que, por mais chocante que seja, ela é verdade. A doença é minha amiga. A doença é minha amiga. Quando alguém fica doente, eu fico feliz. No sentido de que está acontecendo algo, está te forçando a uma mudança, está te forçando a olhar para algo, e se você olhar, quantas vezes ele faz constelação, você põe lá, você põe a diabetes, você põe as doenças mais, no final, quando você olha, a doença está sentada. Tem hora que o intérprete olha, quero ir embora, quero sentar, já não tem mais nada, senta, vai embora. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque perde o sentido quando há uma ampliação da consciência. Quando você tem uma ampliação da consciência, você coloca as emoções nos seus devidos lugares. Ok? Vamos fazer então o nosso exercício? Sim ou sim? Sim! Vocês viram que eu gosto da opção, né? Então vocês vão se colocar em pé, deixa bolsa, tudo nos lugares, fique em pé e procura um par. Fique em dupla, um olhando para o outro. De preferência com alguém que você não conhece. Vai todo mundo? Tá bom, vai com quem conhece mesmo. É que tem casais, né? Ótimo. Tem alguém sem par? Você está sem? Pode ser no andar de baixo também, tá? Alguém sem par, levanta a mão. Ó, aqui ó, tem mais uma aqui. Mais alguém sem par, levanta a mão, mais uma ali. Alguém mais? Quem está com sem par, mantenha a mão levantada. Todo mundo se achou? Ok, olha nos olhos da sua dupla. Quem estiver do lado direito, mais perto da Silvana, ou mais perto de mim, é A. Então, A, levanta a mão. Mais perto da Silvana, à direita aqui, minha direita, ou perto de mim, A. Pode abaixar, obrigado. B, levanta a mão. Muito bem. A vai falar para B. Ok? Agora em silêncio. Isso é sério e profundo, pode mudar a sua vida. A fala para B: você sou eu e eu sou a minha doença. E é só isso. E deixa algo interno dentro de você mover
os dois. Se abra para algo novo. Sinta como que é a sua doença. Movimentos, se houverem, suaves. Aqueles que estão porventura olhando para o chão, pode ser uma conexão com um antepassado. A finalidade disso é a junção de polaridades. A doença existe para juntar polaridades, para que seja uma coisa só. Muito bem. Agora, B vai falar para A o que sentiu. Só B fala, A não fala. Aqueles que terminaram, agora inverte, agora B vai falar para A. Você sou eu e eu sou a minha doença. Agora vem de inverter. Pode trocar de lugar se quiser, inverter de lugar. Se estiver em banco de cima, mantém. Se estiver na mesma linha, pode inverter de lugar. Você sou eu sou a minha doença. Veja o amor que existe nisso tudo. A dificuldade que cada um de nós temos de olhar para as nossas próprias doenças. E isso é o mais grave. Às vezes é não querer olhar. Não querer olhar para tudo como é. E a doença está lá justamente para te mostrar como tudo é na realidade. E que há um grande amor, algo maior te esperando a partir do momento que você se abre. E do jeito que está bem. Não existe situação ideal. Existe a sua situação, o seu momento. Se estiver olhando para baixo, ou de olhos fechados, não quer ver. Olhando para baixo, conexão com o antepassado morto. Pode ser que a doença esteja fechada, pode ser que você esteja super poderosa, olhando, ficando na ponta dos pés. Pode ser que você não queira ver. Mas tudo bem. Essa é a realidade. Quem terminou, quando estabilizar, pode compartilhar. Agora, A fala para B. B escuta. Agradeça a seu pai.
sentar em silêncio. Vamos dar. Ok. Sentar. Silêncio, vamos lá. Dois compartilhados. O seu eu achei interessante. A doença queria ir embora vazar e ela não deixava. Parece ilógico, não é? Mas medo não é lógico. Vício não é lógico. Emoções não são lógica. Nós não vivemos debaixo da lógica. Se vivêssemos a lógica, ninguém faria nada errado. Nós vivemos debaixo de uma outra pulsão. Uma pulsão de vida. De, muitas vezes, por amor infantil, nos entregarmos pelos nossos pais. E aí a gente precisa da doença, porque a doença, ela é uma redenção, né? Além de uma expiação. Eu tomo aquele sofrimento para mim, eu aguento, faço tudo isso por amor. Sim, mamãe e papai, eu estou fazendo isso por você. 0 a 10, quanto que vale isso? Alguém quer compartilhar? Mas o que é essa vontade de abraçar a doença? Vontade de abraçar a doença é isso, é não querer se curar. Bom, meu pai, como disse, baiano, criado no interior da Bahia, no sertão, no sul da Bahia, criado na palmatória, com os princípios dele, rígido, aquele mindset fixo. E quando eu fiz a primeira constelação, eu entendi que eu tinha que me aproximar dele. E vinha aproximando, então eu ia para lá, ficava com ele, sem querer mudá-lo, sem querer arrumar o computador dele, sem querer dar nenhum tipo de conselho, sem ensinar nada, simplesmente ficava ouvindo essa história. Meu pai era um contador de história. O ano passado, em março do ano passado, eu fiz um evento em Campinas, uma oficina chamada Postura Diante da Vida, e meu pai veio participar, né? Eu estava lá. E aí, ele participou, teve uma grande experiência com o pai, com a mãe dele, com a infância dele, ele se alinhou em alguma coisa. Ele achava que era o terceiro filho, ele descobriu que ele era o sexto. Eu fiz as filhas dos filhos, sabe? Legal. E aí foi mudando, né? Então, ter o pai na plateia foi incrível. E ali, ele se despediu, levei ele no aeroporto, dia 26 de março. Dia 6 de maio, daqui a um mês, ele caiu na casa dele, bateu a cabeça e chamaram a esposa dele lá, chamou a filha, chamou o SAMU, veio, foi levado, foi operado. Ele bateu a cabeça do lado direito. E ele foi levado para o mesmo hospital que eu fui levado. E ele foi operado por um sobrinho do médico que me operou. Eu pensei que quando eu tinha 13 anos, quando eu comecei a meditar, porque eu estava me oferecendo, eu estava realmente me oferecendo para ir no lugar. Eu pensei que era da minha mãe. E hoje eu descobri que era pelo meu pai. Ficar doente, se dar por amor aos nossos ancestrais, não é o maior amor que a gente pode dar. A gente perder a vida, não é. Porque os mortos querem que nós vivamos. Os mortos querem que os vivos vivem, desfrutar a vida no presente momento. Tudo é do jeito que é. Com essas duas características, você não vai ficar doente. Se você tem alguma doença, uma dor, é porque você precisa, uma tireoide que não funciona, alguma coisa assim, uma forma diferente de expressar seus sentimentos. Esse medo que nós temos de ofender os outros, de contar a verdade. São infinitas as possibilidades. O mais importante. E hoje, meu papito, como eu chamo ele, está mais presente do que eu estava vivo. Ele está comigo o tempo todo. E se eu conseguir tudo isso, depois eu descobri, foi na força dele, é na força do pai que a gente está
vai para a vida, que a gente enfrenta, que a gente se faz. Se você tem o seu pai vivo, pega o telefone, no intervalo, liga para ele e fala: eu te amo. Se você tem sua mãe viva, liga para ela também e fala: mãe, que bom que você é do jeito que você é. Está tudo certo. Se você apanhou, se faltou, não importa. Seu pai e sua mãe, sua conexão que você tem com a vida. E se hoje, como eu disse, eu estou aqui, é porque eu fui gerado em amor. Um puta orgasmo maravilhoso. E você também. Tá? Você repete: eu sou fruto do amor do meu pai pela minha mãe. Eu sou fruto do amor do meu pai pela minha mãe. É isso, é só o amor da mãe pelo pai. É só o amor que gera, só o amor que faz fecundar. Alguém tem alguma pergunta? Não entendi, fala um pouco mais alto. Preciso Precisa? perguntar.